Olá, como está? Tudo bem? Um prazer muito grande voltarmos a fazer o programa Fé para Hoje. O programa Fé para Hoje tem como objetivo falar sobre o dia a dia, sobre as suas necessidades, sobre aquilo que nós estamos enfrentando e sempre falando de um tema e com convidados especiais. Pastor Ronaldo de Oliveira também, no último bloco, apresenta uma mensagem bíblica dentro do tema daquilo que estamos desenvolvendo. Você pode acessar nossa página novotempo.com/fé para hoje ou o nosso Facebook, facebook.com/fé para hoje. Através do Facebook gostaríamos de interagir com você dar sugestões, etc. É muito interessante. O importante que nós gostaríamos de mostrar para você é esta revista Princípios, que eu gostaria de oferecer para você inteiramente grátis. Você tem lá no site outros programas, outros materiais também que estão à sua disposição. Mas a revista Princípios gostaríamos de enviar para a sua casa. Se você colocar o endereço, seu nome, endereço e todos os dados ali solicitados, enviaremos gratuitamente para você. Outra coisa também, nós temos lá no site outras possibilidades, que está mencionando aqui, são cursos diferenciados, cursos sobre família, saúde e outros materiais que estão à sua disposição e oferecemos desde já com o programa Fé para Hoje. Mas vamos logo convidando o nosso companheiro de programa, pastor Ronaldo de Oliveira. Como é que está, pastor? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Estamos mais joviais hoje, Mais joviais. Né? O nosso tema hoje é mais bem próprio. Assim, solto. Vamos falar sobre geração Z. Mas antes de falar sobre a geração Z, vamos mandar um abraço aí para alguns amigos nossos que tem... Vamos sim. Qual é a câmera que a gente usa aqui? Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal de Itararé, que escreve bastante e que está sempre ligado aí no programa Fé para Hoje e também na programação da Novo Tempo, TV Novo Tempo, né? E um abraço especial também, porque a Novo Tempo também chega até Angola. E lá nós temos amigos que escrevem, estivemos lá com um grupo também fazendo uns trabalhos em Benguela, Bahia Farta, Lobito, Catumbela. E é gente boa, gente querida, que a gente quer mandar um abraço aí para vocês. Um abraço também para Manaus, para a região Indaiatuba, São Paulo, a região lá de Mato Grosso, Cuiabá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Forte abraço aos nossos amigos que têm acompanhado o programa Fé para Hoje. E além disso, temos pessoas aí em toda a Europa e em outros lugares, Estados Unidos, que acessam via internet. Via internet. E a gente assistem o programa e o programa da Novo Tempo também. Perfeito. Pastor, vamos sentar um pouquinho, vamos falar um pouco sobre a matéria que foi preparada pela Alana Souza, nossa repórter, da região da Bahia Sul, aquela região, a Igreja Adventista tem escritórios espalhados pelo Brasil inteiro, e a equipes da Novo Tempo, associadas à TV Novo Tempo, então estão fazendo essas matérias para nós. Nós agradecemos desde já a equipe lá da Bahia Sul. Eles prepararam uma matéria sobre a geração Z, dá um panorama o que é a geração Z. Já tem se falado sobre geração Y, X, Z, etc. Vamos ver um pouquinho sobre o que se trata a geração Z. Acompanhe conosco. Você talvez nunca tenha ouvido falar em geração Z, mas com certeza convive com eles. Para mostrar isso, eu estou aqui com alguns alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Adventista de Itabuna. Quer ver? Quem aqui usa smartphone? Quem acessa o Facebook todos os dias? Quem usa o WhatsApp? Com quem o pai ou a mãe já reclamou que passa tempo demais no smartphone ou no computador? Viu? Eles têm entre 13 e 18 anos e não desgrudam do celular. Já não fazem nenhuma distinção entre o que é o mundo online e o mundo offline. A chamada geração Z vive assim, conectada. Aí a gente, digamos, senta numa sorveteria no shopping e fica todo mundo sentado olhando pro celular. Todo mundo, às vezes, conversando no mesmo grupo, mas o celular nos prende e, às vezes, a gente perde momentos que a gente podia estar todo mundo junto ali, mas não, a gente está no celular. Geralmente, nossos pais não entendem que a gente é um mundo que está todo mundo muito conectado. E, assim, para a gente, as melhores resenhas, até as brigas, e a gente está tendo no WhatsApp, e às vezes a gente está na resenha e nosso pai, sai daí, não sei o quê. Também pela falta de atenção, que a gente costuma dar mais para o celular do que para eles. Eu até entendo, mas é que a gente está acostumado demais nesse mundo moderno e a gente gosta mais, às vezes, de ficar com os amigos do que mesmo com a própria família, sendo que a família está sempre com a gente. Mas a gente acaba priorizando muito mais o celular. Não se pode negar que não há mais como desconectar esses meninos. Eles passam a vida toda ligados nesses aparelhos. Em minha opinião,
eu acredito que nós poderíamos usar isso a nosso favor. Já que eles gostam tanto e usufruem o tempo todo, nós poderíamos usar em nossas aulas como fonte de pesquisa para que nós possamos contemplar as duas partes, o conteúdo, a aprendizagem e o gosto que eles têm por esse aparelho. Para esta orientadora pedagógica, a escola precisa se adaptar à nova realidade dos adolescentes. Daqui uns dias, um futuro bem próximo, os nossos livros, os nossos materiais didáticos serão digitais, o material didático do professor vai ser digitalizado, então ele vai estar totalmente incluso na vivência dos nossos alunos. O grande desafio da educação e da família é mostrar para os alunos o tempo de parar, até onde eu posso lidar com essa tecnologia, qual é o momento de utilizá-la, o momento de estudo. A gente pode também estar colocando um tempo para a gente estar com nossos pais e com os nossos amigos, tendo um meio termo do que ficar muito viciado. Como você já deve ter percebido, o tema do programa de hoje é Geração Z, a geração da tecnologia. Vamos aos estúdios com os pastores Edson Rosa e Ronaldo Oliveira. Bem interessante a gente ver essas diferenças. E tem gente que nem sabe o que é geração Z também, né? E não é uma obrigação saber também, isso é mais uma coisa que a gente acaba avaliando, outras pessoas avaliam, dão nomes para isso, mas é uma geração que tem aí umas características bem específicas. Né? É interessante que essa geração está chegando agora no mercado de trabalho, né? Então é bom a gente saber como tratar e como lidar, interagir. Interagir os pais com filhos, professores em relação aos filhos. E o programa Fé para Hoje, embora sendo o programa mais antigo da televisão brasileira, evangélico, começou em 1962 com o pastor Campo Longo, professora Neide Campo Longo. Ele é atual, ele trata desses temas atuais, ele sempre foi atual. Hoje a gente olha para trás e esse é um programa mais antigo, mas ele era atual, atualíssimo naquele tempo, e ele foi acompanhando estas gerações todas, né? Eu gostaria de chamar, então, um dos nossos convidados, o pastor Areli Barbosa, Sim. que é um especialista São na área de jovens. São dois especialistas hoje nessa área de jovens. E pastor Vinícius também, que vem aqui conosco e participe do programa Fé para Hoje. Dois convidados. Jovens especializados e aí envolvidos com a programação da TV Novo Tempo. Aqui, ó. E também, ali, por favor, e também com as nossas atividades aqui, especialmente hoje falando sobre a geração Z. Mas antes da gente falar sobre a geração Z, fica zapeando, vamos zapear aqui também, vamos ver um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho conhecer melhor, um pouquinho vocês, o que vocês fazem como atuação, etc. Pastor Areli. Eu trabalho com jovens na América do Sul, visito 8 países e lidero movimentos para a área de jovens e projetos que a Igreja Adventista coordena. Não é de hoje. Há quanto tempo? Há quanto tempo você é jovem? Não, jovem, eu não perdi o espírito jovem, né? Mas eu lidero jovens há 18 anos dentro da América do Sul, estou há quase 5 anos já cuidando dessa área. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na região oeste de São Paulo. Um bom tempo, né? Um bom tempo. Paulista Oeste. Pastor Areli gravou uma série de sermões, a primeira série que acho que aquela região fez. Todas as noites, com mais de 2 câmeras. Uau! Foi bonito. Olha, falando sobre geração Z, estão falando de coisas tão lá passadas. Mas ele era jovem e continua jovem, né? Tá certo. Mas e como diretor, Marquinhos Oliveira, isso, né? O filho do pastor Ronaldo. Fazia lá a filmagem. Mas foi muito interessante e essa série ajudou muitos jovens. O pastor ele é um grande pregador. Sua esposa canta também. É uma família muito linda, né? Tem 2 filhas, já estão namorando. Elas estão namorando. As filhas estão e o pai está desesperado. Eventualmente ligam, rapaz, você já está se preparando aí para uma coisa mais séria. Logo chega. É assim mesmo. Temos pastor Vinícius, qual a sua atividade? Mas o pastor Ronaldo trabalha diretamente contigo, não é? Sim, nós trabalhamos juntos e desde a sua formatura no teológico, né, no seminário, o pastor Vinícius desenvolveu uma área muito específica de acampamentos. Durante 4 anos, 5 anos, 4 anos, ele trabalhou com uma série de acampamentos. Foi uma experiência muito linda para os jovens que passavam ali. Ele é especialista em uma porção de coisas, trabalha com jovens, assim, tem um tino muito bom para trabalhar com jovens. E hoje ele cuida de uma igreja, de várias igrejas que tem muitos jovens também, né? Sim.
Eu sou distrital e trabalho diretamente com jovens nessa área de comunidades. Então, a gente implanta projetos para atrair as pessoas até a igreja, sendo uma forma que eles se sintam mais à vontade. Então, pista de skate, eles vão andar de skate com a gente distribui uma Bíblia, prova d'água, que é fantástica, eles ficam impressionados com aquilo. E aí eles vêm com a gente. Surf. No surf, a gente também leva eles para a praia, tem aula de surf, limpa a praia, lê a Bíblia, a prova d'água lá no meio do mar, e eles ficam apaixonados por aquilo e entendem realmente que a palavra de Deus ela não pode ser mudada. Ela é viva e ela tem que ser distribuída para todos. Até debaixo d'água. Até debaixo d'água a gente pode ler. E aí tem o velho ditado de um molequinho de 2 anos que ele disse assim: pastor, a melhor leitura da Bíblia é embaixo d'água. E eu falei, por quê? Porque aqui a gente não fala, quem fala é Deus. Olha, e é fantástico. Esse é profundo, é um mistério. Profundo. Estava a uns 10 metros de profundidade no mar. Então é impressionante como as crianças já têm essa impressão da palavra de Deus. O foco, quem tem que falar é Deus. E a gente trabalha diretamente com essa molecadinha desde os 6 anos de idade até os 102 anos, né? Depois a gente já não atinge muito. Mas é muito recompensador, né, pastor Eli? Trabalhar com jovens e são muito sinceros, né? Sim, a juventude ela é o grande potencial do mundo. Os líderes políticos, governos, instituições sempre estão de olho na juventude, porque é a tendência do mundo. Quando o garoto é adolescente, criança, ele quer ser jovem. Quando ele passa para a fase adulta, maturidade, veterano, ele se lembra da juventude. Juventude sempre é um foco que converge. Esse é o momento áureo da vida, por isso a gente precisa trabalhar muito bem com essa moçada. Entender bem esse momento. É um fator interessante, porque o espírito jovem deve permanecer a vida toda do indivíduo, né? Claro. E eu e o pastor Ronaldo temos esse espírito jovem. Temos, pastor. E estamos sempre provocando um outro aqui, brincando, conversando, deixando o programa... Se os outros não nos elogiam, nós nos elogiamos uns aos outros. Sim, porque é esse espírito que deve permear toda a nossa vida. Isso é importante. Que esse entusiasmo vem da juventude. Eu acho que quando a gente diz o espírito jovem, você não pode perder essa visão. Perfeito. Sempre buscar algo melhor, sempre procurar inovar, sempre procurar alcançar alguma coisa. Quando a pessoa para com isso, aí eu acho que ela envelhece. Alguns estão com a forma física diferente, mas o espírito deles é muito moderno, muito jovem. Perfeito. Muito bom de ver e sentir que vocês estão envolvidos tremendamente com jovens, por isso convidamos vocês para falar sobre a geração Z. Mas antes de entrarmos aí, um pequeno intervalo, 2 minutinhos, voltamos já com o programa Fé para Hoje. Estamos de volta com o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Nós queremos estamos sempre oferecendo um brinde para você, a revista Princípios. Você pode entrar lá no nosso site, novotempo.com/Fé para Hoje. Então você poderá fazer a solicitação da sua revista inteiramente grátis. Vamos enviar para a sua casa, tá bom? Tem outros materiais estão lá à sua disposição, como também no nosso Facebook, facebook.com/Fé para Hoje, interagindo conosco, mandando perguntas, sugestões, você já sabe. Sempre temos uns abraços, mandamos ali através do nosso Facebook. Pastor Vinícius e pastor Areli Barbosa, especialistas na área de jovens, o que é geração Z? Já vimos na matéria, mas, por favor, vamos desenvolver um pouquinho mais. Geração, no passado, eles classificavam 25 anos, essa era uma geração. Mas com a modernidade parece que diminuiu, encurtou em 10, né? E eu creio que essa geração da qual aí a gente está apresentando, ela está recém aí, né, Vinícius? Está chegando aí 2000, 1998, por aí, né? Realmente é uma geração que está iniciando aí na atividade, no mercado de trabalho, vamos dizer assim, não? É a geração do Zapping, a geração que está aí conectada, dos anos 90 para frente, alguma coisa assim, no final dos anos 90, quem nasceu nessa É a geração que já nasceu dentro da internet, né? Eles chamam os nativos digitais, né? Esses dias eu fui explicar para minha netinha o que era retroprojetor. Eu falei, retroprojetor? O que é isso, vô? Não dá para explicar essas Filme coisas. 16 milímetros, movimentado. Sabe que às vezes, pela linguagem que a pessoa utiliza, você define a geração dela. Então, às vezes a moçada e a juventude brinca com a gente. Não, essa é uma palavra que já não está mais sendo usada. Não está mais no tempo. Como a gente caracteriza? A gente já viu algumas coisas, pontuando algo, né? Mas como lidar, como trabalhar
com a geração Y? Pastor, eu vejo assim, quando você trabalha com essa galera, que é assim que eles se chamam, a gente tem que entrar dentro do mundo deles e tentar entender qual é a visão que eles têm. Em algumas pesquisas que a gente tem estudado, muitas pessoas têm usado o termo de que eles têm se alienado das pessoas. E eu realmente não concordo com isso por estar sentindo o que eles sentem, o que eles vivem. Eles não estão alienados porque eles estão comunicando com muita gente ao mesmo momento. Então, acho que talvez esse essa susto... é uma característica. Esse susto de você estar, por exemplo, nas igrejas, né? A gente deve ter muita gente aí que tem igreja por aí e tal, e frequenta a igreja, ou lidera a igreja, os pregadores, né? Quando eu vou ver, daqui a pouco tem lá um monte de jovens. Eu já parei culto para dizer assim, gente, levanta o celular. Muito bem, todo no celular? Ok, agora vamos mandar uma mensagem para um amigo. Vamos dizer para ele, nós estamos orando por ele agora e tal. Esse susto que a gente tem em ver essa garotada de cabeça baixa, e eles estão prestando atenção, mas estão escrevendo, eles fazem 10 coisas ao mesmo tempo, esse susto nos fazem pensar, que nos faz ou nos fazem? Nos faz pensar, né? O susto é esse. Nos faz pensar que eles estão alienados, né? E de uma certa forma estão mesmo, né? Eles têm um mundo seletivo, né? É um mundo embora se comuniquem deles, né? É onde eles convidam as pessoas para participar da vida deles. Então, eles não estão comunicando com uma pessoa. Às vezes, ele está transmitindo o sermão pelo telefone. Eu já vi várias vezes isso, que eles me mandam algumas coisas, assim, quem falou isso foi o pastor tal. Eu falo, mas, cara, tá todo mundo dizendo que eles não estão prestando atenção no culto, mas eles estão, mas é o jeito deles. A interação deles é muito rápida, eles não são como a nossa geração que comunicava um a um. Eles estão falando com um, mas estão falando com 50 ao mesmo tempo, eles têm facilidade no inglês, eles falam com pessoas em outros países. Eu vi até um jovem esses dias falando em alemão, eu falei, cara, mas como? É a interatividade, a agilidade das informações. Então, não é que eles estejam alienados, eles têm uma comunidade fechada, que você pode entrar a qualquer momento quando eles te admiram. E a admiração é o nosso trabalho para poder entrar com eles. E a forma de entrar nessa comunidade é você estar nesse meio virtual. Se você postar algum vídeo legal, eles vão curtir, vão compartilhar. Por isso, hoje você explode num vídeo em segundos. Você fez um vídeo legal, que um curtiu, compartilhou em 3 pessoas, ele pode rodar o mundo. Que eles entenderam, então, eles entenderam. Porque às vezes a gente faz alguma coisa que eles não entendem e a gente espera uma resposta, né, pastor? Claro. É importante, eu entendo que essa interação que eles divulgam, que eles propagam, né? E compartilham, sempre tem um interesse também de um contato pessoal. Porque o ser humano, na essência, mesmo com a tecnologia, mesmo com o avanço, com tudo que nós temos, ele tem necessidade de carinho, de atenção, isso não muda, de amor, ele precisa de elogio, então ele precisa ser reconhecido como ser humano. As perguntas básicas de um ser humano, quem eu sou, aonde eu estou, para onde ainda eu vou. São válidas, né? Claro, porque esse é o ser humano, você não muda, a tecnologia está atingindo, está batendo nele, mas você não muda aquela necessidade dele. Então, o pai, por exemplo, que assiste a gente, ou o jovem, ou o líder da comunidade, do grupo, ele precisa entender, como o Vinícius está falando, essa comunidade, mas ele precisa agir ajudando-os. É comum, eu já vi isso, jovens sentados ali num banco e conversando por WhatsApp. Eles estão ali do lado. Na minha época, eu falava assim, aí, como é que tá? Não, eles estão falando aí, oi, tudo bem? Mas há necessidade entre eles de existir um compartilhamento físico também, real, não é? Algo que pode ser sentido. Então é importante entender a geração, mas não deixar ausente aquilo que é básico, e o cristianismo tem de sobra isso, né? Então, como você fazer, como um pai, por exemplo, como alguém, um líder de uma igreja, como fazer para poder interagir melhor e entender melhor este grupo? O Vinícius, acho que deu aqui o caminho. O pai, ele precisa, de repente, ele poderia surpreender o filho entrando pela rede social com carinho, que despertaria um diálogo. Okay. Interessante, né? Se esse é o caminho que ele gosta, então você... Mande uma mensagem. Você não deve coibir, coagir, não é pressionar, não jogue fora isso, porque é uma realidade. Hoje nós não podemos mais tirar, e cada vez mais a tecnologia vai aumentar, não é? Ela vai ter uma capacidade mais forte. Então ele precisa entrar, mas ele precisa ser presencial. Acho que esse é um ponto Como que importante. chamava aquele outro antes do Facebook? Era o... YouTube e Orkut, né? Orkut, apagou. É que hoje que a gente nem sabe mais, nem lembra mais. Pois não sei nem onde é que foi parar o Orkut, né? Pois é. E hoje o Twitter já também, as pessoas já estão falando menos, tem Instagram e tem outras coisas mais.
Quer dizer, toda essa tecnologia chama a atenção do jovem porque ele tem comunicação rápida. Sim. Então, aí vem uma característica, ele gosta de se comunicar. Agora, nós temos que falar na linguagem deles. E algumas coisas são interessantes. Eu já notei que muitas redes sociais novas estão surgindo. Por quê? Porque as gerações mais antigas estão entrando. Você vê, eu tenho a minha mãe, uma senhora, a dona Josefa, com 80 e poucos anos, ela usa Facebook. Então, muitos jovens já estão deixando um Facebook e indo, de repente, para um Instagram ou para novas redes sociais, onde eles se sentem mais protegidos para dialogar. Então, essa é uma tendência que o pai precisa perceber. Se ele quer saber a tendência que está acontecendo, olhe a garotada. Aonde eles estão andando. E é nesse ambiente que o pai, a mãe, o líder precisa começar a andar para alcançá-los. Então, uma pergunta, vocês estão bem ligados a essa geração. Quando o pai tenta ser um outro adolescente, isso tem comportamento de adolescente, isso ajuda ou atrapalha? Porque muitos pais acham que eles têm que ser amigos sem ser pais. Não sei se eu estou sendo claro. Eu acho que você tem que ser pai com habilidades de comunicação, porque a gente lidera jovem, você liderou jovem tantos anos, você sabe, e Vinícius também lidera. O jovem não quer um outro jovem no líder, ele quer um modelo, mas ele quer que esse líder tenha uma linguagem adequada à sua realidade. Eu acho que o pai, ele precisa chegar no nível do filho, mas ele precisa se colocar na posição de pai. Mas não é aquele negócio aí, bicho, cara, e aí, pois eu sou que nem você. Não, o filho vai dizer, pai, roupa, não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo que você seja pai, me lidere, me dê segurança nisso, mas me entenda na minha esfera. O que os adolescentes percebem e os jovens percebem na gente é quem realmente a gente é. Não é mudar a roupa, não é mudar as tuas palavras, mas é você entender ele e querer entender. É como Jesus fez, ele é Deus junto de nós, era Deus conosco. Quando a gente entende isso, as pessoas olhavam para Jesus e viam realmente Deus com eles, porque Deus era amor e Jesus era amor. O que os adolescentes e os jovens esperam da gente é ver Deus em nós. Quando eles veem Deus em nós, eles nos aceitam, do jeito que a gente for, do jeito que você falar, da estrutura que você mostrar para eles, mas eles esperam que você seja Deus para eles. Essa é a nossa visão. A gente enxerga os pais como Deus é. Se nossos pais são bons, Deus é bom. Sim, se nossos pais são maus... Acho que a primeira visão de uma criança são os pais, né? Deus é pai. Opa, então deve ser igual aos meus pais. Isso. Claro. Aí já começa a primeira lição de quem é Deus. E é muito sério isso, não? Fantástico, claro. Muito sério. Não, hoje você vê que ainda os líderes musicais, líderes esportivos, os grandes ícones, os astros, ainda continuam atraindo as grandes multidões. Isso mostra só um comportamento humano. Nós precisamos de modelos. A questão é qual modelo eu vou seguir, se esse está bom ou se esse não está bom. Por isso, o pai precisa ter habilidade para chegar. Ele precisa ser o grande líder. Até certa idade, o pai ainda tem uma força, a mãe... Mas depois o adolescente já começa a olhar outros, né? É mais que o professor da escola, do que o líder da comunidade, aí já é um artista. Por quê? Ele está sob uma pressão, os amigos, os companheiros, né? É um time de futebol que ele gosta de torcer, é a música que ele escutou na escola e tal. Então, é importante o pai, a mãe, o líder se colocar na sua posição e tentar interagir, porque isso é inegável. Às vezes, assim, alguns pais e até uns líderes de igreja acham que a gente não deveria, não é bem endeusar e nem idolatrar, mas, por exemplo, você gosta de um cantor evangélico. Então, não, você não pode idolatrar, não deve seguir. Eu acho que se esse cantor evangélico ele tem uma boa vida, isso é uma responsabilidade para eles, porque eles vão querer seguir no Face, seguir nas mídias sociais, comprar o material, DVD e tal. Então, quanto mais gente boa a gente tem nesta linha, mais os jovens vão se beneficiar. Quando a presença, e aqui pais, de repente a gente estaria tocando mais aqui, quando os pais se tornam mais ausentes na sua liderança, eu entendo que essa idolatria aumenta. Eles procuram porque quando alguém o pai e a mãe têm uma presença e um contato e mostra, filho, de fato,
eu estou te apoiando, eu quero ver o teu melhor, mas eu estou aqui, eu sou teu pai. E tem essa relação muito próxima, o filho, vai ter um fã, ele vai ter alguma coisa que ele goste. Porque nós precisamos, pastor, a gente aprende a falar copiando, a gente aprende a se comportar imitando. Exato. Eu estou imitando aqui um traje que alguém um dia inventou. E assim é na vida, a gente vai aprendendo. Eu me lembro que quando eu comecei a ser um pregador, eu gostava de olhar o pastor tal, o pastor Bulhão era um pregador, pastor Ronaldo Oliveira era outro pregador. Né? Então, você tem modelos, claro. Né? Se o Vinícius falar da sua trajetória como pastor, ele tem os modelos. Mas aí que vem o ponto. Você precisa estar próximo, o pai e a mãe e um líder, por exemplo, de comunidade, precisa exercer essa boa influência, porque nós vamos diminuir essa pressão externa, porque a pessoa vai entender o seu valor, a sua importância. Isso é uma coisa que talvez mude o conceito pessoal. Não, eu tenho valor. Quando a idolatria é muito grande, é porque a pessoa não tem nem amor próprio, ela não tem nem respeito próprio, ela depende de um outro para ser alguém. Satisfazer, né? Vinícius, como é que você vê como você está olhando e como os jovens da geração Y olham as pessoas de mais experiência? Bom, a gente enxerga assim, são exemplos para a gente. Da geração Z, né? Da geração uma para outra, né? A gente olha eles como nossos exemplos, porque eles começaram a nossa missão. E a gente vai dar sequência, só que a gente vai dar do nosso jeito. E às vezes a gente acaba percebendo que tem que ser só do jeito deles, então isso afastou um pouco. O que a gente percebe assim, antigamente as crianças brincavam na rua. Os pais ficaram com tanto medo que levaram eles para dentro de casa. E é melhor, a geração anterior era assistir televisão do que estar na rua. Porque na rua você está com maus elementos, e me diga com quem andas e diga quem tu és. Era o velho ditado que dizia isso, mas na geração nova, a nossa geração diz o seguinte, cara, diga com quem eu estou andando e eu te direi qual é a minha missão. Nós não estamos lá fora para ser igual a eles, nós estamos lá fora para mostrar quem é Jesus e quem é o nosso Pai com a gente. Nós marcamos eventos porque a gente não pode mais estar o dia inteiro na rua porque é perigoso. A violência, tudo isso cerca a gente. Então, qual é o nosso foco? Vamos se preparar aqui, vamos trocar ideia entre a gente, vamos dar o nosso rolezinho de cristão. Qual o rolezinho de cristão? A gente sabe fazer atividades legais. A gente sabe pegar onda junto, depois sai falar de Jesus na praia, a gente marca para ir no shopping, todo mundo comer uma pizza sábado à noite, falar sobre Sim, vai com uma camiseta alusiva a Jesus. Tem umas camisetas bonitas, modernas. Camisetas aí, com né? mensagens que a gente escuta, mas e as a turma mensagens lê camiseta. não são nossas, né? Sim. São da geração que nos ensinou a mostrar. A gente ama essa geração, mas ainda a gente está passando por uma barreira de nós não somos iguais, nós estamos diferentes. E por ser diferente, a gente tem que trabalhar devagarzinho, aceitando e amando. E aí é um problema bastante sério. Tudo que é diferente, você se afasta, né? Você tem medo do diferente. Então você vê você que trabalha com tribos, e você também que tem aí na América do Sul toda aí, na sua cabeça aí, mas a gente tem medo de tribos, né? Sim. Tá todo mundo vestido de preto, cabelo preto e batom escuro, unhas escuras. Opa, isso aí não chego nem perto, mas atrás disso... Tem uma música do Prisma antiga, né? Assim, atrás da armadura tem só um menino aí, tem só gente querendo dizer assim, ei, tô aqui, ninguém vai olhar para mim. As perguntas, quem eu sou? Quem eu sou? Você sabe que a geração, quando eles classificavam 25 anos, você vê, 25 anos, agora 10 anos, Vinícius e pastores, de repente isso está sendo um choque para todas as gerações, porque os mais veteranos, eles não conseguem acompanhar, a coisa é muito rápida. Os novos que entram, eles dizem assim, escuta, como é que não consegue me entender? Sim. É que existe um passado. Quando eu olho para uma máquina, um computador, eu me lembro de uma máquina Olivetti, que travava o sistema. Falar isso para um jovem, um garoto, ele vai dizer, o que é isso? Tem isso, teve isso. Você está notando? Aí até então, se o diretor quiser colocar aqui uma máquina de escrever, para quem não sabe. Hoje o próprio celular está dando um choque cultural, né? Porque o primeiro celular e o que nós temos... Então, de repente, isso gera crises entre as gerações. É o avô que não consegue entender direito nada de um neto, né? É o neto que não consegue entender a esfera que está... E aí eu entendo que o cristianismo talvez é a melhor forma de... Agora, assim, Cristo era muito autêntico, né? Ele era Cristo, pronto, ponto. E essa é uma situação de atração para o jovem. Ele gosta de pessoas autênticas. E o cristianismo tem muitas respostas
para essa necessidade de autenticidade da Então quando você age como Cristo, você influencia... Esse é o grande segredo. Todos que estão em sua volta, não importa a geração. Nem geração e nem credo. Quando você faz a coisa com amor, as pessoas enxergam isso em você e elas se aproximam. Tem várias histórias e testemunhos que você vê de pessoas que se aproximaram de você, não pelo que você pregou, mas porque um dia você parou ali na frente e deixou que ela entrasse na sua frente, sendo que você estava na prioridade. Então, o amor é uma essência fantástica para essa geração. A gente quer ser amado, porque muito tempo a gente ficou preocupado, será que eles nos amam ou não? Porque a gente é diferente, a gente está crescendo, quebra o vaso da mãe, deixa as roupas espalhadas, não é organizado. Para eles a gente não é organizado, mas para a gente é. A gente tem responsabilidade, a minha organização é diferente. Então, a gente está pensando assim, puxa, mas tem que ser só assim, desse jeito? Então, a gente ficou preocupado, será que eles nos amam? Então, a preocupação hoje a gente tem que ser aceito por amor. Então, essa geração está buscando isso. Eles marcam um encontro para mostrar amor pelos outros. E quando a gente faz isso, lá a gente tira um selfie. Okay. É mais importante que um abraço. Se você tirar um selfie com uma pessoa, você está dizendo, cara, eu curto você muito, eu gosto de você. E às vezes as pessoas só querem nos abraçar. E às vezes o abraço está mudando. A gente quer o abraço, mas a gente quer o reconhecimento que eu também gosto de você quando eu posto uma foto sua comigo. Estamos juntos. A gente está junto. Agora, vamos dar uma virada um pouquinho assim. Bom, eu estou envolvido na internet, tal, etc, tal. Também porque os adultos não têm mais tempo. Sim. Eles estão correndo para tocar a sua vida. Eu acho que nessa fase de uma criança de 12, uma família normal, assim, tem filhos mais ou menos logo no começo, tal. Mas quando tem 10, 12 anos, assim, 9, 10 anos, é a fase mais produtiva dos adultos. Estão correndo atrás de uma promoção, de ganhar mais dinheiro para comprar um apartamento, ou para quitar o apartamento, para ter umas férias melhores. Então, acho que nós, adultos, no afã de tocarmos a nossa vida, também deixamos um pouco de lado essa conversa. O filho vem, olha, pai, lá não sei aonde e tal, aconteceu isso, tá bom, filho, valeu aí, tá. Sabe assim, não há aquele, puxa, que legal, eu vou com você da outra vez, tal, incentivar um esporte, né? Eu tenho um filho que acompanha a minha neta nas natações, ela foi campeã de natação aí e tal, pelo Banco do Brasil, e tal, etc. Acompanha, vai lá no treino e tal, fica ali, e a gente também, isso daí faz muito, quer dizer muito. Eu acho que todo mundo se lembra quando o pai saiu com a gente, claro, com uma coisa que era bem até simples, né? É aquele pai na arquibancada e o filho ali na escolinha do futebol, do vôlei. É importante o pai entender o seu papel. Ele precisa colocar valores, mas um valor que precisa, e é só o pai e a mãe que coloca, é o amor próprio. Ele entendeu, olha, você é importante para mim. Uma frase que eu acho... qualidade e quantidade, né? Claro, uma frase que eu acho que um pai não podia deixar de falar para o filho, independente do que aconteça, é dizer, filho, você é meu filho, independente do que vai acontecer. Se você vai fazer coisas boas ou ruins, você sempre vai ser meu filho. E isso dá segurança, porque aí o filho pensa, puxa, vou magoar esse pai, porque ele já disse que ele vai ser o meu pai independente, porque eu tenho duas filhas, vocês conhecem, e eu vou lhes dizer, elas vão deixar de ser minhas filhas se elas fizerem alguma coisa muito errada? Não. Jamais deixa de ser filho. Você entendeu? Então, o ser humano, o filho precisa... ex-marido e ex-esposa, ex-filho não tem, né? E ex-pai também. E aí que está. Então, o pai dizia assim, você não é mais meu filho. Não, peraí. Não, ele está nervoso, ele quer dizer outra coisa. Você me magoou tanto que eu estou agora envergonhado, mas você é meu filho, vamos levantar junto. Isso é coisa que só o cristianismo coloca, você entendeu? São os valores do cristianismo. É importante o tempo dado, é dar tempo e qualidade, porque quando um jovem quer falar, a gente tem que parar tudo e ouvir, porque pode não haver uma outra oportunidade, é aquele momento. A gente acha, não, isso é jovem passa, eu já fui jovem. Não, eu fui jovem naquela geração, era diferente. Mas um filho quer falar uma coisa, pai, eu preciso falar uma coisa, mãe, eu preciso falar, a filha quer falar, é para largar tudo. Eu acho que esse é uma coisa importante. Largar tudo e dizer assim, pode falar. Aí, pastor, é onde ele se sente força. Filho, né? A internet entrou com força nisso aí, porque se eles não têm como falar com os pais, eles vão falar com os amigos. Então, é uma resposta, porque quando você está trabalhando em casa e um menino ou uma menina chega e fala, pai, preciso falar com você, vai lá para o computador, vai lá para a televisão, a gente tirou o foco principal. Mas por quê? Porque eu tenho que terminar o meu relatório, porque eu tenho que fazer minha pós-graduação, meu doutorado, escrever minha tese, eu estou atrás disso. Então, é melhor que ele fique lá do que fique te incomodando.
mas sem a gente pensar isso. Isso é inconsciente, com certeza. A gente acredita que os pais amam os filhos. E o filho vai para a internet. Quando ele vai para a internet, ele encontra um amigo que diz assim, e aí, tudo bem? Para ele já é a resposta. Não deu para falar para meu pai? Fala para ele. Vou falar para ele. Aí conta para ele. Ele conta, às vezes pega um amigo bom, que dá um bom resultado, dá uma boa resposta para ele, falando, cara, não, segue assim. Ou pode pegar um amigo mau, que se faz de amigo e depois conta a história para todo mundo e faz ele passar aquele velho ditado do bullying, né? Tira onda com ele, trola ele para todo mundo, e aí fica ele com o sentido mal de que, puxa, ninguém me ama, nem meu pai, porque meu pai me deixou cair na mão desse cara, porque ele não me deu atenção. Então, às vezes, quando a gente entende o que é trollar, né? Trollar. Eles estão usando os termos aqui. Não é aquele bonde, pastor. Não é o bonde. Foi sem querer. Trollar é simplesmente... Ó, eu lembro que eu falei, às vezes os termos definem... Mas o termo define, ele está definindo bem. E temos, para fechar, assim, só para a gente... você está vendo num caminho muito, muito interessante de como o pai pode ajudar, como poder entender exatamente essa situação, não empurrar o filho para um indivíduo que vai certamente desencaminhá-lo, né? É difícil parar quando você está com todo o teu compromisso. É difícil. É aí onde o Espírito Santo entra com a gente. Quando você perceber que errou, fala, pô, Senhor, Jesus, me ajuda de novo. Eu errei essa vez, eu quero que você coloque o Espírito de novo. E aí vai chegar um momento em que o teu filho chegar para falar com você, você vai falar assim, vem cá, filhão, senta aqui, vamos conversar. Isso tem um peso tremendo. Isso muda toda a história. E a gente faz sem querer. Eu também sou pai, eu tenho um filho pequeno, e eu estou aprendendo isso devagarzinho. E a gente não faz por nós mesmos. O Espírito Santo tem que trabalhar com a gente. E é pedindo que ele venha. Perfeito. Muito obrigado, pastor Vinícius, pelas suas colocações, troller e tudo mais, né? O troller. É isso. Vamos trollar o programa Fé para Hoje. Pastor Areli, suas considerações aí, por favor. Olha, eu acho que a despeito de tudo que a tecnologia possa oferecer, o ser humano ainda é carente de amor, de atenção, e foi bem falado aqui, pais precisam ocupar o seu papel, dando tempo e pensando em prioridades e no futuro, deixar sempre a consciência tranquila. Eu acho que a tecnologia cresce, mas o amor tem que crescer muito mais. Muito bom. Muito obrigado pela participação de vocês no programa, e é especial porque a gente falou no coração dos pais e no coração de uma nova geração. Mas antes de encerrar, o pastor Ronaldo de Oliveira vai estar falando para nós no próximo bloco a respeito de um tema bíblico aplicado exatamente nesse tema, tá bom? Pessoal, vamos fazer um selfie? Vamos fazer um selfie. E depois o intervalo, tá bom? Aí, agora sim, agora estamos comunicando. Forte abraço, até daqui a pouco. Muito bem, voltamos. Este é o programa Fé para Hoje. Sua nova atitude. Falamos hoje sobre juventude, geração Z, um assunto muito importante, fluiu bem, os nossos convidados maravilhosos puderam nos dar uma visão muito ampla deste assunto e dar também a solução, como podemos trabalhar com esse grupo de jovens, esta geração tão linda, tão maravilhosa e que aceita tantos desafios. Eu trabalhei muitos anos com jovens e uma coisa eu aprendi, jovem é muito autêntico, jovem tem muita sinceridade no coração e se você aguenta ouvir o que eles têm que dizer, não é? Com sinceridade, se você aguenta não no sentido de, puxa vida, mais uma vez, não, se você consegue ouvir algumas coisas até sobre você mesmo, alguns comentários, tranquilo, você vai ter a atenção dos jovens. Nunca despreze o que eles têm para falar, naquele tempo, naquela hora. Quando um jovem lhe procura, pare tudo, ouça o que ele tem a lhe dizer. Talvez seja essa a única oportunidade que você tem para mudar aí uma porção de coisas na vida dele, mudar positivamente. Mas hoje eu gostaria de falar sobre um tema bíblico, envolve um jovem também, envolve uma família muito linda, como todas as famílias, jovens sonhadores, quantos filhos vamos ter, que lugar vamos morar. Eu sempre digo para a juventude, para os jovens, quando faço palestra para eles, que o mais importante não é o casamento ou o dia do casamento. O mais importante é o que sucede antes também, né, claro, mas depois. O casamento é composto de dias e mais dias de convivência mútua, de relacionamento, e muitos colocam toda a força, toda a intenção, toda a energia na festa do casamento.
Então fazem para isso aí coisas mirabolantes, shows, verdadeiros shows hollywoodianos, né? Tudo bem, se você pode fazer isso, faça, não há problema nenhum. Mas na realidade, o que você deve ter como principal motivo é o dia a dia. Não é a festa do casamento, mas investir toda a sua energia, sua força para todos os dias do casamento. E assim, essa família devia ser dessa maneira, está lá em Lucas, capítulo 7. Gosto muito de Lucas, Lucas é muito real, ele tem uma visão um pouco diferente dos demais autores ou escritores do Novo Testamento, porque ele não era judeu, então ele dá uma visão gostosa, linda, a respeito de Jesus. Ele escreve de Jesus para um amigo, escreve lá vários capítulos, isso que é um amigo, né? Contando a história de Cristo, que ele pesquisou também. E ele apresenta, neste capítulo 7, só ele apresenta esta história desta família. Não temos aqui o nome dessas pessoas. Sabíamos que eles moravam numa montanha, em cima de uma montanha chamada Naim. Esta montanha, lá em cima havia uma cidade, as pessoas para sair da cidade tinham que descer, para chegar tinham que subir. Uma cidade bastante movimentada, pequena, mas movimentada daquela época. E esta família começa com os seus sonhos. Vamos ter filhos, vamos ter um filho. Vamos começar tendo um menino. Se for um menino, será uma coisa muito boa. Isto era importante para um judeu, porque o nome da família ia dar sequência. Se fosse uma menina, também era muito bem-vinda, mas ela seria incorporada à família do seu esposo. E tocaram a vida. Uma casa pequena, sonhavam com uma casa maior, um trabalho melhor, mas nasce o primeiro filho. Uma alegria, né? Se você é pai, você deve se lembrar do dia do nascimento do seu primeiro filho. A gente guarda emoções muito grandes. Nós não tínhamos filmadora naquela época, não tenho nenhuma imagem do meu filho. Cheguei atrasado, que estava viajando, mas foi um momento mágico, podemos dizer assim, encantador. Tomar a criança nos braços, um filho, essa é uma coparticipação da vida. É um momento mais lindo em que o homem, ele não é criador, mas ele participa. Ele aproveita a vida que Deus dá para dar sequência à vida. Ele gera alguma coisa que Deus deu dentro do seu coração, dentro da sua existência. Vida. É lindo isso. A gente se sente muito bem nesse momento. Mas a gente tem que fazer o trabalho de pai, né? De mãe. Tem que ajudar essa criança a crescer e colocá-la no mundo com a segurança, com os limites e com visões, com sonhos também. E eu acho que foi isso que os pais fizeram. Uma família normal, pai, mãe e um filho. Mas essa família foi acometida de um problema bastante sério. O pai ficou doente, uma doença mortal, morre. E agora uma mulher viúva, jovem, e um pequeno filho. E os sonhos, como é que ficam? Muita gente desistiria, não é? Ser uma mulher viúva nunca foi fácil. Minha mãe cuidou de 3 filhos, foi uma mulher viúva, jovem ainda. Uma lutadora, assim como tantas outras mães que estão por aí. Eu presto uma homenagem a estas mães lutadoras e também pais que ficam viúvos e assumem o papel de mãe e pai. Esses são vitoriosos, são heróis, verdadeiros heróis. E essa mulher, como diz a Bíblia aqui em Lucas capítulo 7, ela foi uma heroína, cuidando do seu filho. Ela tinha que cuidar também para que os sonhos não acabassem, não? Quando a gente perde alguém, falo agora para uma pessoa viúva, talvez, que perdeu alguém há pouco tempo, há muito tempo, está sozinho. Mas a vida continua, a gente deve manter sonhos. Sonhos talvez de se casar novamente, esse talvez não deve ser o primeiro quando isso acontece, mas ele pode acontecer. Mas os sonhos continuam, temos filhos para criar, vamos tocar a vida, não vamos parar, não vamos ficar sentados, lamentando, o Senhor vai nos ajudar. Há muitas promessas lindas na Bíblia para viúvas, muitas promessas lindas. E esta viúva não se deixou abater, cuidou do seu filho. Talvez outros sonhos foram colocados e esse garoto cresceu. Imaginem o amor que esta mãe dedicava a este filho. Eu imagino que como mães de hoje estão dispostas a trabalhar em 2, 3 empregos para poder sustentar a casa na ausência do esposo. E esse jovem teve o exemplo da mãe, crescendo, vendo esta mãe lutadora. Esta mãe olhava para ele e dizia assim, aqui está uma parte do meu marido, meu amado marido.
e colocou todos os seus sonhos neste garoto. Ele cresceu. Foi acometido de uma doença também e morreu. Que triste, muito triste. Perder os sonhos na vida deste menino. A tristeza foi tão grande que toda a comunidade de Naim chorava e chorava muito pela perda agora do filho. Primeiro o marido, agora o filho. Seriam sepultados, ou seria sepultado, talvez junto com seu pai, fora da cidade, tinham que descer e colocar ali numa cova, alguma coisa assim, como faziam naquele tempo. Todos estavam muito tristes, todos choravam bastante. Aquela mãe talvez não tivesse mais lágrimas, que a sua esperança toda estava no filho. Era uma cumplicidade muito grande. E a Bíblia vai contando a história e diz que o funeral saiu de Naim. Saiu de Naim e começou a descer a montanha. E enquanto isso acontecia, dos versos 11 em diante, a história conta que uma outra multidão estava indo para Naim, subindo a montanha. Uma multidão descia, triste, e outra multidão subia. Quem era a multidão que subia? Ou quais as pessoas que faziam parte desta multidão que subia? Bom, à frente estava Jesus, seus discípulos e uma pequena multidão. A Bíblia diz multidão. Eram muitas pessoas, não eram só 12 pessoas, muitas pessoas. Pessoas que tinham conhecido a Jesus, pessoas que tinham andado com Ele, pessoas que tinham prazer em ter a sua companhia, em ouvir os seus ensinos. Que coisa linda, né? Muita gente diz assim, se fosse nos tempos de Jesus, eu estar com Ele o tempo todo. Bom, você pode fazer isso na Bíblia, ou usando a Bíblia. Aqui você vai ouvir as palavras de Jesus o tempo que você quiser, todo o tempo. A gente não precisaria viver, lógico, seria encantador, mas viver naquele tempo com a cabeça de hoje, né? O que você pensa hoje. Andar com Jesus era uma das coisas mais lindas. E todos aqueles que andam com Jesus têm uma experiência grande, uma experiência linda. Jovens, crianças, adultos, os da melhor idade, da terceira idade. Andar com Jesus é um dos princípios mais importantes. Aqui, a palavra de Deus. Quando você busca a Deus de manhãzinha, para alguns, uma boa parte pode fazer isso de manhã, ou o horário que você puder, tirar um tempo para colocar a palavra de Deus no coração, andar com Cristo, se relacionar com Ele, ter comunhão com Ele, são dois itens importantes para a vida. Bom, essa multidão subia, e eu imagino como a multidão subia, a multidão que estava com Cristo subia, feliz. Talvez havia até flautistas ali, cantoria, pessoas cantando, jovens pulando de alegria, estavam com Jesus e subiam. A subida, que é uma coisa difícil, se torna leve quando estamos com Jesus. Agora, a outra multidão descia. A multidão que descia chorosa, carregava um jovem que havia morrido. Quando uma pessoa morre quando é idosa, muito tempo de vida, 90, 100 anos, a gente até entende, fica triste, mas é o ciclo da vida. Mas quando a gente perde alguém tão novo assim, perde um jovem com tantos sonhos e esperança, parece que as famílias ficam mais marcadas. Mas essa história traz um conforto para essas pessoas. Seguramente essa mulher perguntava muito algumas coisas para Deus. Talvez ela perguntasse muitas vezes e usasse a expressão por quê, por quê, por quê, por quê. Eu gosto deste paralelo. Quando nós perguntamos por quê para Deus, parece que a gente se coloca no lugar dele. Por quê, Senhor? Por que eu perdi o emprego? Por que eu estou doente? Por que meu namorado foi embora? Por quê? Por quê? Parece que a gente se coloca no lugar de dono, de Senhor. A pergunta que essa mulher talvez tenha feito também, e era a pergunta certa, para quê? Para quê, Senhor? Quando a gente pergunta para quê, parece que a gente está se colocando no lugar da gente e está olhando para o Senhor como o Senhor. Está olhando para o dono, para o rei, para Deus, está dizendo, para quê, Senhor? Eu não estou entendendo. Você pode dizer isso. O ser humano pode chegar diante de Deus e não é vergonha você dizer, eu não estou entendendo, não estou concordando. Isso é oração. Oração não é só falar palavras bonitas para Deus, decoradas, repetidas. Não, oração é dizer o que eu estou sentindo dentro do meu coração. Senhor, para que isso? Quando eu me coloco no lugar
em que eu preciso estar e Deus no seu lugar, eu vou entender melhor as coisas. Essa mulher devia fazer perguntas. Triste, todos choravam. É como a multidão do mundo. Vai descendo e vai chorando. Vai descendo e vai chorando. Família já não é mais importante. Agora pode ser de qualquer jeito. Casamento não é mais importante. Você pode ter vários durante a sua vida. Educar filhos não é mais importante. Talvez vamos deixar com uma babá eletrônica. Não. Eu tenho que ter minha vida, eu tenho que ter meus sonhos. Assim é o mundo. E essa família, essa senhora agora, viúva, não é? Com as pessoas da sua sociedade, desciam tristes. As duas multidões se encontraram. Imagine só. Uma multidão feliz estava subindo e a multidão triste estava descendo. A multidão triste que descia tinha como centro a morte. A multidão feliz que subia tinha como centro a vida, Jesus. Elas se encontraram, houve silêncio. Jesus se aproxima da mulher e diz assim: não chores. Jesus vai até o menino que estava morto e faz um convite para ele: levante-se, fique de pé, ou o termo bíblico, levanta-te. E ele se levantou, Jesus o ressuscitou. E agora leva a sua mãe, como querendo dizer assim: eu não falei para não chorar, está aqui o seu filho, o seu bem mais importante, eu lhe devolvo, cuide dele. Interessante, Jesus deu o filho para a mãe, né? Os pais são importantes para os filhos. Mas a lição maior que eu quero tirar daqui é que a multidão que descia não desceu mais, agora subia. Porque Jesus tinha ressuscitado este jovem. Meu amigo, minha amiga, a nossa função aqui na terra é fazer o que Jesus fez. Ressuscitar jovens, dar sentido à vida deles. Isso nós só conseguiremos quando fizermos parte da multidão que sobe. Vamos resgatar essa porção de jovens que estão por aí e achamos que estão perdidos completamente. Eles só estão esperando você chegar com a palavra de Jesus Cristo. Só estão esperando você chegar e dizer assim: olha, há uma solução. Só estão esperando você chegar e dar atenção, dar amor, como Jesus fez. Jesus é aquele que leva todos para cima. Jesus não quer ver ninguém descendo. Se você jovem está me ouvindo, Jesus é a sua solução. Busque a palavra dele. Escreva para a gente. Estude a Bíblia. Você, pai, que talvez tenha perdido um filho, não é? Como a gente diz, perdeu para o mundo. A solução. Jesus ressuscita todo morto. Não tenha medo de Jesus. Não tenha medo de levar seus filhos a Deus. Eu quero orar por você. Vamos subir com Jesus. Vamos pedir a sua ajuda para nos orientar. Feche seus olhos. Pai bondoso, nós te agradecemos porque Jesus é aquele que nos eleva. É aquele que toma um coração morto e o faz reviver. Seja ele adulto, seja ele jovem, é aquele que dá sentido para a vida. Que este Jesus dê sentido para a vida do jovem, dos pais, de todos nós hoje. Nós oramos em seu nome. Amém. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos no próximo programa com um tema eletrizante, fé para hoje, sua nova atitude. Não esqueça disso. Fique na paz de Jesus.